Entrevista. Gerente da Divisão de Tributação e Fiscalização de Andradas fala sobre acessibilidade urbana. A acessibilidade urbana é de grande importância para que os munícipes tenham boa qualidade de vida. E para falar sobre o assunto, Fábio Saceron, que é gerente da Divisão de Tributação e Fiscalização da Prefeitura de Andradas, está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, né? O pessoal que está em casa aqui nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Ô, Fábio, eu fiquei feliz quando surgiu essa pauta, porque realmente, não apenas aqui em Andradas, mas na maior parte das cidades brasileiras, nós sofremos muito com essa questão de acessibilidade urbana. Nós temos no nosso país calçadas em más condições, esburacadas, estreitas e faltando inclusive aquele rebaixamento nas esquinas que facilitam o ir e vir, principalmente dos cadeirantes e das mamães e papais com o carrinho de bebê. Então, eu quero que você fale sobre tudo isso, né? E mais um pouco hoje para a gente poder tentar entender a questão, porque não é só a prefeitura que tem a obrigação, mas os munícipes também podem colaborar. Sim, sem dúvidas, André. É muito importante todo esse tema, essa questão, né? As pessoas que têm a limitação, eles sentem isso na pele, ou alguém que passa momentaneamente por uma dificuldade de mobilidade, ele sente essa dificuldade. É óbvio que, de início, a gente pode colocar que as cidades brasileiras, como Andradas, elas foram construídas, elas surgiram com a realidade de pensamento diferente das pessoas que viviam à época, né? Então, nós temos aqui em Andradas, como em outros municípios da nossa região, as calçadas estreitas, né? Já saíram com a configuração estreita. Então, de cara, a gente tem essa dificuldade. A própria geografia das cidades mineiras, né, faz ruas estreitas. Morro, né? O terreno é inclinado, então, mesmo que você tiver uma calçada bem pavimentada, você vai olhar um cadeirante subir aqui mesmo na região da Rádio Vinícola, que essas ruas seria impossível a pessoa andar sozinha. Então, tem tudo isso. Então, de antemão, a gente fala assim, ó, é um problema que não tem uma solução total. Não, total não vai ter. O que a prefeitura está fazendo, procurando fazer, é melhorar essa condição. E a partir dos novos loteamentos, garantir já essa acessibilidade. A gente tem o exemplo do loteamento alto da Bela Vista, que já saiu inclusive com as rampas de acesso na própria confecção do loteamento. Ele já saiu com as rampas de acesso. Essa rampa de acesso que você fala é a guia rebaixada nas esquinas? A guia rebaixada, isso. Que é o que facilita demais atravessar a rua, né? Isso, para subir e sair da rua, né? Trocar de calçada. As obras que a prefeitura está fazendo também de revitalização da praça, as novas pavimentações de calçadas diárias da prefeitura, que são da prefeitura, já vão vir também com essa acessibilidade nessas novas obras e também com um piso específico. Nós da divisão, da nossa parte, a gente tem no Código de Postura Municipal o artigo 27, o artigo 91, o artigo 159, que tratam dessa questão de pavimentação de calçada, de acessibilidade. Fábio, até antes de você continuar, eu vou avisar, né, realçar para o ouvinte da Rádio Vinícola. Se o ouvinte tiver alguma pergunta, aproveita o Fábio aqui no estúdio. Cássio, por favor, dá aquela olhadinha no nosso WhatsApp, 988629038, ou então você liga aqui, né, no 37312291, para fazer a sua pergunta, porque talvez o município tenha alguma dúvida no que se refere a calçadas e terrenos também, que é a sua área ali. Sim, né? Limpeza de terreno, sem dúvida. Nós estamos à disposição aqui, viu? O pessoal aí da cidade, os munícipes que quiserem entrar em contato aqui, através do Cássio, da rádio aqui, nós estamos aqui. Agora, Fábio, conta para mim, que análise que você faz das calçadas de Andradas? É uma análise positiva ou você ainda compreende que falta muita coisa para melhorar? Sim, eu compreendo que falta. A administração toda pensa assim, a nossa equipe de governo pensa dessa forma, né? E eu também penso pessoalmente, assim, né? Nessa questão. Ainda é uma questão muito precária, a condição é precária, com alguns casos que, infelizmente, nós não vamos ter o que fazer, porque uma desapropriação na área central da cidade, ou estreitamento da via de tráfego de veículos, do leito carroçável das ruas, é complicado em certos pontos, inviabilizaria o tráfego de veículos, então nós temos que tentar adaptar da melhor maneira possível. No meio do ano passado, no meio de 2017, a gente iniciou uma campanha do centro da cidade para os bairros, solicitando aos proprietários a reforma da calçada. Calçada esburacada, piso quebrado, fresta. Falta de calçada, às vezes é terra. Sim. Mas de antemão a gente já partiu para aquelas que estavam lá feitas, mas você andava, a pessoa tinha um buraco na frente, então eu tropeçava no buraco. Começamos por aí.
Até foi a Câmara de Vereadores mandou um requerimento para a gente, motivou a gente, deu apoio, né? Reforçou a nossa vontade de fazer isso. Os munícipes atenderam com a maior boa vontade, e vocês podem observar no centro da cidade, o pessoal que está ouvindo a gente, vocês aqui do estúdio, que tem muita calçada que foi reformada. Você vê muito sinal de cimento, né? Buraco foi tapado, guia foi consertada. A maior parte, a grande maioria, atendeu o nosso apelo e reformou as calçadas. Nesse trabalho a gente percebeu, mas eu estou reformando calçada, mas eu tenho terreno no centro da cidade que não tem calçada. Que a calçada está na terra. Né? Aí, Sandro, eu queria, sabe assim, colocar isso até com certa veemência, porque, mas se eu capinar lá minha calçadinha e deixar ela limpa, não tem mato. Como é que uma pessoa vai andar com segurança? E num dia de chuva também? Não sou eu e você que a gente está no pleno vigor físico. A gente às vezes consegue andar numa calçada assim. Mas uma pessoa com limitação, com uma roda numa cadeira, vai enterrar se estiver molhado. Uma mãe empurrando o carrinho do filho. Um idoso. Vai escorregar, vai bater a cabeça. Então ele vai andar na rua. Aí ele vai competir o espaço dele com o carro. E nós vamos ter empachamento de via pública. Para os dois casos, tanto para o pedestre, do trânsito público, tanto para o veículo. O veículo está sendo prejudicado no seu direito de trafegar pelo leito carroçável, e o pedestre está sendo prejudicado porque ele não tem onde trafegar. E além disso tem o risco de um acidente. Então a gente partiu para um trabalho de notificação dos proprietários. Entendi. Do centro para o bairro, né? E qual tem sido a reação desses proprietários? Eu agradeço a pergunta, né? Para esse tipo de... o Código de Propriedade Municipal, ele diz o seguinte: você notifica dá 30 dias para a pessoa pavimentar. Se a pessoa não pavimentou ou não justificou, não fez um pedido de prorrogação, solicite da prefeitura a pavimentação. O artigo da construção da calçada, ele não tem multa, e o raciocínio é lógico, né? Não teria multa porque a pessoa vai ter que pagar para pavimentar. Só que nós temos outros artigos aqui, o 91, 92, que fala do empachamento de via. Empachamento de trânsito. Empachamento. O que significa essa palavra? Dificultar o trânsito. Certo. Trazer limitação para o livre trânsito de pedestre e veículo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Empachamento. Isso é essa palavra que se usa. E essa infração do Código de Posturas tem multa. Então, primeiro eu convido o cidadão, através de uma notificação, a fazer a calçada. Num segundo momento, ele não atendendo a notificação, ou não aparecendo, não comparecendo na prefeitura para dar uma satisfação, pedir um prazo, porque a gente tem esse bom senso, né, por causa da questão econômica. Sim, então, às vezes não é fácil. Não é na hora para fazer, mas se a pessoa não apresenta, não se justifica ou não faz a calçada, a divisão de fiscalização parte para esse segundo artigo, mantendo os efeitos da primeira notificação, encaminhando o processo para o setor de serviço público e transporte interno, para o almoxerifado, para a futura confecção da calçada e cobrança do serviço de confecção de calçada, e também abre outra notificação paralela para fazer a aplicação da penalidade pecuniária caso não seja pavimentada a calçada, a multa de meio salário mínimo. Veja bem, Sandro, eu não quero multar ninguém. Entendeu? Eu não tenho essa pretensão de falar assim, eu vou encher o cofre da prefeitura com multa. Queira ou não, são quase R$500, né? É muito dinheiro. É uma paulada. Eu entendo que o custo para ser feita a calçada pela prefeitura e mais a multa, dá para fazer 3 calçadas onde se a pessoa optasse por fazer do próprio bolso dela. A intenção não é essa, a intenção é a pavimentação. Aí, né, Sandro, as pessoas, como é que é a reação? Você me perguntou, né, o pessoal que está me ouvindo, o Sandro me perguntou aqui, como é que é a reação? 90% dos casos, a reação é positiva, de apoio, de atendimento às notificações. Vocês podem estar vendo isso na cidade, vocês devem estar vendo isso na cidade. A cidade dá a impressão que é um canteiro de obra, né? Todo lugar que você vai tem um bloquinho, tem um caminhão de concreto, tem um pedreiro nivelando uma calçada. É até bonito de ver. Somado às obras da prefeitura, né, até o prefeito Rodrigo Lopes, eu peço licença para ele, né, ele disse assim: o Fábio, tá bonito de ver, para a cidade parece que tá viva, porque você anda para a rua, tem obra acontecendo, tem melhoria acontecendo. Então 90% das pessoas, eu estou dizendo esse número 90%, lógico que não é 90%, mas a grande maioria está solicitando. Se não faz no momento, pede um prazo, logo depois faz. A gente pode ver ali a prefeita Dona Gonçalves, eu queria elogiar. Eu ia citar. Eu vou elogiar os moradores, né, os proprietários de imóveis ali, porque ali foi muito maior ainda a adesão. Tem uma pessoa só que ainda não me deu um posicionamento. Aqueles que não fizeram a calçada ainda vão fazer, já apresentaram o protocolo dizendo que vão fazer, e muitos já fizeram. E mudou a prefeita Dona Gonçalves. Mudou. Eu estou dando um exemplo dela. Também queria citar, viu, o Jardim Rio Branco,
Jardim Rio Branco, também os moradores do Jardim Rio Branco. Né? Agora, no entorno do polo esportivo, eu tenho um proprietário só que ainda não se apresentou lá, que eu vou ter que usar esse expediente de multa, mas a maior parte dos proprietários no entorno do polo esportivo está fazendo a pavimentação das calçadas. Eu não vou dizer o nome, mas aqueles terrenos perto do convento, todos estão com calçadas. Na cidade, o pessoal está aderindo, sim. A gente tem um ou outro caso, e aí a gente se decepciona um pouco com o ser humano, porque eu ouço, né, vocês que estão me ouvindo aí pela rádio, a pessoa diz assim, mas por que isso? Mas não precisa. Eu entendo que a pessoa que diz que não precisa da calçada... Ela deve andar de helicóptero. Ele nunca andou a pé. Né? Ele nunca pôs o pé no chão na vida, né? Sabe? E assim, ó, nunca pôs o pé no chão, e eu tô dizendo, tem muita gente que nunca pôs o pé no chão, mas tem a noção da necessidade da calçada. Muita gente que tem condição de andar de carro, toda a vida andou de carro, e eu não estou condenando ninguém por ter bens, porque isso é normal da sociedade, mas a questão é a visão daquele que tem a posse dos bens. E a pessoa que, com perdão da palavra, que entende que não é necessária a pavimentação, que é um exagero da nossa divisão solicitar essa pavimentação, ela, no mínimo, ela precisa fazer uma revisão de conceitos. Eu entendo, sabe? E ela não tem noção da sociedade que ela vive. Uhum. Porque como é que uma mãe vai levar um filho no posto de saúde, debaixo de chuva, com ele no colo, com ele num carrinho, no meio da rua, tomando banho de água? Como é que ela vai botar o carrinho dela em cima de uma calçada de terra, por mais que esteja limpa, toda desnivelada? Então, eu estou dando esse exemplo. Mas eu podia ser mais enfático. Eu não gosto de ser catastrófico, nem usar ser apelativo, sabe? Mas pode ser a minha mãe. Pode ser a mãe da pessoa. A mãe de alguém que é amigo. Vamos imaginando a cena. Senhorinha com a bengala, senhorzinho com a bengala. Né? Na verdade, Sandro, eu não ia tocar nesse ponto, mas o que me motivou, mais ainda, além do meu dever como funcionário público, de exercer minha função e de fazer se cumprir as leis que estão vigentes e de procurar a melhoria da vida do cidadão, esse é meu dever como funcionário público. Eu tenho que trabalhar, meus colaboradores também trabalham, senão isso não aconteceria, né? Todos da equipe. E foi um senhor que chegou em mim e disse assim, eu caí. Tem um lugar que não tem calçada, eu fui andar, eu desviei e eu caí. E ele foi lá na prefeitura, com o rosto ainda, como é que eu vou dizer? Tava roxo o rosto, sabe? O edema. O hematoma. E eu olhar naquele senhor, que não teve uma fratura grave, foi superficial, mas eu olhar naquele senhor e ver ele com o rosto daquele jeito, porque não tinha uma calçada. Entendeu? Isso mexeu comigo. Então, disso daí, mais um apoio da Câmara de Vereadores, mais o apoio do prefeito nessa ação. Porque ele tem visão, não está preocupado com indisposição ou com perda de apoio de voto. Tem uma visão pelo todo, né? Esse conjunto nos motivou. Lógico, a nossa equipe, né, está trabalhando. A gente temos 2 fiscais de posturas, que são os fiscais que fazem esse serviço, junto com a limpeza de terreno, animal, outros tipos de... Então é muito serviço, mas eles abraçaram a ideia, suaram a camisa, né, e montaram esse procedimento. Então, deu origem, foi esse senhor, não vou dizer quem ele é, mas eu lembro dele, sei o nome, não vou esquecer dele nunca. E ele me motivou, mexeu comigo, pessoalmente. E eu tinha, assim, isso na minha rota de trabalho, mas isso aí pulou na frente da fila. Sabe? Entrou na frente da fila. A pergunta que vão me dizer assim também, né, Sandro? A prefeitura tem muitas áreas dela que não tem calçada. Vocês estão fazendo o quê? O que eu estou fazendo como fiscal? Eu estou oficiando os departamentos competentes dentro da prefeitura, que é o procedimento interno que a lei diz, cobrando, solicitando que seja pavimentada a calçada da mesma forma que dos proprietários particulares. Ou seja, na mesa do prefeito, aspas, não é na mesa do prefeito, mas na mesa do responsável pela realização de obras públicas, chegam ofícios. Isso é interessante, entendeu? Hein? Solicitando providências. Quer dizer, o departamento de fiscalização da prefeitura cobrando a própria administração pública. Sim, e ainda nós temos um caso atípico aqui em Andradas, que é um imóvel que não está cedido ao município e também não é de proprietário particular, é uma área da União. Não onde está sendo feito o parque ecológico, não. É uma área da União. Depois do parque ecológico, ali lá no Alto da Serra, né, até a parte mais baixa ali da Avenida Procópio Stella, aquela área é do governo federal. O governo federal também vai ser notificado. Interessante. Se ele não fizer essa calçada, nós vamos cobrar do governo federal. Porque não é tributo. Então eu posso cobrar preço público do ente federal.
Eu não posso tributar ele, mas o preço público eu posso cobrar. Então, aquela calçada também daquela avenida, eu queria dizer para os moradores do Alto da Serra, que aquela calçada daquela avenida, os proprietários foram notificados e prontamente pediram um prazo, porque as calçadas são grandes, eles são poucos proprietários, mas vão fazer a pavimentação das calçadas daquela avenida. Isso é um pedido de muito tempo. Quero parabenizar eles também, aqui não vou dizer os nomes, mas dar parabéns para eles, que foram solícitos de atender as nossas notificações. Fábio, você falou aí, e a prefeitura, né? Se a prefeitura for fazer, inclusive foi a pergunta da ouvinte aqui, que ela disse que tem uma área grande pertencente à prefeitura que está sem calçada na Vila Busato. Ela pergunta se a prefeitura vai fazer calçada lá também. Sim, está no projeto da prefeitura a pavimentação das suas calçadas. É óbvio, tem um escalonamento de obras, captação de recursos, a gente tem noção da crise financeira, mas está assim, essa área na Vila Busato, salvo o melhor juízo, ela fica na rua Érico Busato. É área verde lá? Sim, é uma área verde. Ali também, esse levantamento desse bairro, viu? Eu dizer para o ouvinte, eu não sei o nome dela, mas dizer para o ouvinte. Ela não deixou o nome. Para você que perguntou, essa área, tanto a área particular desse bairro quanto a área pública, o procedimento de notificação dela foi feito há cerca de 15 dias atrás. Eu reforço, a prefeitura já está fazendo obras de melhoramento de acessibilidade, inclusive nas suas praças. Entendeu? Então faz parte do projeto de governo a urbanização do município, né? Dar ao município, na urbanização do município, a condição de acessibilidade, o melhor possível, né? Ô Fábio, você citou o Jardim Alto da Serra, a Rita está fazendo uma pergunta, diz que lá as calçadas, elas existem, mas nos morros, muitas vezes de um imóvel para o outro, tem um degrau. Sim, sim. E isso obriga a pessoa a ir para a rua, e quando não tem degrau, tem árvores ou até postes. Sim. É um problema que se resolve como? Esse entra no... Rita, né? Bom dia, Rita. Viu? Você que está nos ouvindo aí, obrigado pela pergunta. Isso entra nesses casos que eu estava comentando no início. O Alto da Serra é um loteamento antigo. Se você acompanhar, por exemplo, eu vou citar o Jardim Rio Negro, que tem uma grande inclinação, parece que não, mas tem uma grande inclinação nas suas ruas, você vai observar que as calçadas, elas não têm esse degrau, elas têm sim, a calçada muda de direção quando vai entrar o carro, tem tipo de uma lombada, mas não chega a ter um degrau. Então, com dificuldade, mas dá para você trafegar sem ter o degrau. Esse é o próximo desafio. Porque a calçada teria que acompanhar a rua. Sim, sim. Se a rua vai reto para cima, a calçada deveria Isso é um próximo desafio. A gente procurar, depois de feita essa primeira etapa, porque eu entendo que onde não tem calçada ainda o caso é mais grave, é onde já tem. Na medida do possível, a gente ia adaptando essas calçadas desses imóveis que já estão pavimentados. As novas pavimentações, os imóveis que recebem o Habite hoje, que também faz parte da minha divisão, a fiscalização do Habite, a concessão do Habite, se tiver ressalto na calçada, ele não recebe o Habite. A calçada tem que estar feita de uma forma que não tem esse tipo de obstáculo. Nós não podemos fazer nada com a topografia. Infelizmente, as calçadas vão ficar inclinadas. Mas tem engenharia para fazer uma coisa... Nos processos novos, nas edificações novas, a gente não entrega habites, não concede habites se não tiver acessibilidade. Fábio, uma pergunta é a seguinte, para se fazer essas calçadas, existe um padrão? Ou então, uma dúvida também até minha com relação a isso. Para as pessoas que têm entrada de garagem, né, tem o meio-fio, para fazer o abaixamento daquele meio-fio, é necessário pedir uma autorização para a prefeitura, ou ao fazer aquela entrada para a calçada, ele pode fazer por si? Sim, o que não pode, a prefeitura está à disposição de início de conversa, antes de eu responder a pergunta, a prefeitura está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida a respeito da pavimentação da calçada e essas questões de rebaixamento, porque é complicado me dizer assim, você pode, porque pode ter casos específicos. A princípio sim, mas é bom procurar lá a divisão de fiscalização, fiscal de obras ou planejamento urbano, uma ligação, a gente sana essas dúvidas imóvel por imóvel, se for preciso ir lá, em loco, a gente vai. Mas, a princípio, sim, o que não pode ter é rampa no meio da rua, aquele cimento que faz no meio da rua. O que não pode ter o degrau, tem um grau de inclinação de calçada que é permitido. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser observado, caso a caso. Lógico, a gente tem que considerar as condições da topografia de andradas. Voltando à pergunta a respeito do material, olha, o material, a pavimentação de calçada, hoje... a gente tem um entendimento uníssono lá que não precisa ser um piso, não precisa ser o que precisa ser, eu vou falar do jeito simples, né, Caio? É o cimento corrido, né? Um concreto corrido. Eu ia perguntar isso, se tem alguma exigência de calçamento. Para nós está pavimentado. Não tem que colocar piso?
Não precisa. Isso aí é questão de estética do desejo do dono do lote. É óbvio, por exemplo, mas eu tenho lá a minha calçada, eu quero fazer um gramadinho, eu quero fazer um detalhe. Isso atrapalha, hein? Entendeu? Atrapalha. Então, quando for fazer isso, submete antes a consulta da prefeitura. Ou se já tiver assim e receber uma notificação, entendeu? Pode apresentar defesa, mas eu entendo que minha calçada já está pavimentada, porque eu gramei ela. Entendeu? Aí o Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, se necessário for o jurídico da prefeitura, vai analisar. Entendeu? A Divisão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, não. A Divisão de Planejamento Urbano e Projetos vai analisar essa alegação do requerente e ver se atende às normas. Eu, assim, é óbvio, a gente entende muito bem que eu estou imaginando, assim, uma faixinha de grama, né? A maior parte concretada, então, caso a caso, né? Mas, assim, a princípio, a calçada está lá sem pavimentação. O sujeito vai lá, nivela ela, pavimenta com concreto. Plantar uma árvore na calçada. Sim, é permitida a arborização, desde que não haja empachamento. É fácil entender, por exemplo, a gente não vai plantar um abacateiro na calçada, né? Porque ele vai ter uma raiz muito grossa, além de causar transtorno para as edificações, o tronco da árvore vai tomar conta de mais da metade da calçada. Tem uma espécie de... Sim, eu não tenho muito conhecimento das espécies, mas se entrar em contato com a seção de meio ambiente da Prefeitura, de Agricultura e Meio Ambiente, entendeu? Eu ligando na Prefeitura Municipal no 3739-2000, eles vão encaminhar a ligação e lá tem até as espécies, inclusive, salvo o melhor juízo, eu só não gosto de garantir, mas eu tenho quase certeza disso, tem até muda para fornecer, para fazer essa arborização. Então é permitido, sim, lógico. Tem calçadas no município que as árvores estão lá, como a senhora Dona Rita falou, elas não podiam estar lá. Né? Então, num caso desse, é bom consultar a prefeitura antes. Porque às vezes você quer fazer um bem e acaba fazendo um mal. Né? Quer plantar uma árvore, às vezes não pode plantar na calçada, planta numa área verde. Aí faz lá o reflorestamento, embeleza a cidade e não prejudica a mobilidade. Infelizmente, lá, num passado não muito distante, não se pensava isso. Né? A gente que é vamos falar, a minha geração, eu tenho 40 anos de idade, né? Estou chegando em 40 anos de idade. A nossa geração que a chavinha virou, né? Que a gente começa a pensar no que fala, pensar na piada que faz e pensar na casa e na calçada que constrói. Quer dizer, a gente hoje mudou um pouco, graças a Deus a humanidade está mudando, mas foi da nossa geração. Então, se pegar quando nós tínhamos lá 20 anos, 15 anos de idade, os empreendedores da oportunidade, eles não é por mal, mas não se pensava isso. Era uma visão de época. Não se pensava isso. Hoje é uma outra visão. Eu não estou condenando a visão, contextualizando. Isso. Hoje... É diferente. Eu vou dizer nós evoluímos, mas não é evoluímos, nós mudamos. Sim. Nós mudamos. Eu entendo. Fábio, outra ouvinte aqui, ela disse que recebeu a notificação que ela precisa fazer a calçada e ela quer saber o que ela deve fazer para negociar aí um prazo com a prefeitura. Que boa, ótima pergunta, eu agradeço ao ouvinte aí. Você não precisa ficar apavorado. Nossa, agora eu recebi, você que recebeu a notificação. Recebi a notificação e eu não tenho condição financeira agora. Ou eu não estou achando um pedreiro, eu não estou achando um servente de pedreiro, né? A gente diz lá um meia colher para fazer a calçada para mim. Eu preciso de prazo, tranquilamente. Comparece lá à divisão de fiscalização, né? Procura o fiscal de posturas, ou o Matheus, ou o Gilmar, ou mesmo eu, que vou estar lá. Explica a situação e faz a solicitação via protocolo. A solicitação via protocolo é uma garantia para a pessoa, não é para nós. Se amanhã depois houver algum erro interno lá e ela receber uma multa, opa, mas eu pedi prazo, vocês não me deram. Quer dizer, então faz a solicitação e a gente vai conceder o prazo. Eu não tenho intenção de multar, eu volto no que eu disse no começo. A intenção é que seja feita a calçada. Se a pessoa vem até mim e diz assim, eu não vou fazer agora, mas vou fazer daqui a 60 dias, eu aguardo 60 dias. É óbvio que teve gente que me pediu 180 dias de prazo. Né? Então a gente entende que isso é um prazo exacerbado. Aí vai perguntar, tem previsão legal para prazo? Não, o prazo é de 30 dias. Isso é bom senso. Isso é vontade de resolver. Por isso a divisão faz esse trabalho, porque não vai causar malefício. O malefício já está causado. Então a pessoa pediu o prazo com intenção de fazer, vai trazer benefício. Então eu não vejo problema de conceder esse prazo, mesmo extrapolando os 30 dias. E segurar uma multa. Agora, se não cumprir e não aparecer na prefeitura, eu queria salientar isso de novo. Recebeu a notificação... Vou usar um termo meio pesado, estou pouco me importando com isso daí. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer vista grossa. Entendeu? A gente vai endurecer para que a coisa aconteça. Fábio, tem ouvinte aqui, preferiu não se identificar, fez a pergunta de forma anônima. Ela quer saber como que faz com um terreno que não se sabe quem é o dono. E ele cita, ou ela, a Rua 1, no Portal da Mantiqueira, dizendo que está totalmente cheio de matos, sem calçada, e que os moradores ali já reclamaram na prefeitura
E lá ouviram, não é, que a prefeitura iria limpar o terreno ou providenciar que alguém limpasse, né? Mas até agora nada. E a ouvinte ainda diz que cobras e ratos estão surgindo ali na Rua 1, Portal da Mantiqueira. Como que se faz numa situação como essa? Às vezes a prefeitura não consegue também resolver o problema. Eu vou tratar disso de uma forma geral, porque eu não sei o caso específico, eu precisaria estar com os documentos em mãos aqui, eu poderia ser leviano se eu falasse alguma coisa a respeito desse caso. Eu vou tratar como se fosse qualquer caso. Tá. Eu tenho que esgotar as possibilidades de tentar intimar no sentido de dar ciência ao proprietário de que o terreno dele está sujo. Quantas calçadas no Portal da Mantiqueira, nós não fomos ao Portal da Mantiqueira ainda pedir para fazer calçada. Como eu falei do começo, antes de falar da limpeza do terreno, eu parti do centro da cidade para os bairros que tem mais moradores. Há um estudo interno no planejamento urbano, aproveitar para falar isso na divisão de planejamento urbano, de incluir na lei municipal a necessidade dos loteamentos serem já entregues com a calçada pavimentada. Então o loteamento foi entregue pelo loteador, a prefeitura vai receber também se tiver a calçada já pavimentada do lote. Então o loteamento vai sair zerinho da fábrica lá, sem nenhuma casa construída, com calçada em todos os lotes. Isso é um estudo interno do planejamento urbano. Estudo, então não está vigente ainda. Por outro lado, o loteamento sai, não tem nenhuma casa, não tem pedestre, não tem tráfego de veículos. Então eu estou partindo dos loteamentos onde tem predominância de residência. O Portal da Mantiqueira, ele está na minha fila, eu não cheguei nele ainda. Porque ainda é um loteamento com pouco movimento, tanto de veículo quanto de pedestre. É óbvio que nós vamos chegar até lá. Temos Portal da Mantiqueira 1 e 2. O 1, ele está logo na frente da fila para ser notificado. O 2 ainda não, porque o 2 tem... Se salva o melhor juiz não tem 10 construções em andamento lá concluídas. O Portal da Mantiqueira ele fica um pouco mais entrando no loteamento mais à direita. O Portal da Mantiqueira 2. Agora o 1 foi entregue primeiro e ele está na nossa lista. Nós estamos agora fazendo o Itália, a Avenida Central do Itália, por exemplo. O Jardim Itália eu não vou fazer aquelas ruas paralelas, não tem casa. Não tem morador. Seria excesso de exação da minha parte, exigir do proprietário que faça a calçada. Se quiser fazer, muito bom. Mas no momento eu não vou exigir ainda. No momento que a régua for subindo, eu vou dizer isso, né? Esses loteamentos que tem menos casas e mais lotes, eu vou começar a solicitar. Mas não é uma urgência. Somente, por exemplo, você está usando o Jardim Itália. Você sobe o Jardim Itália, tem bastante casa na Avenida Luca. Nas paralelas, não. Voltando à resposta da senhora. Aí notifica o terreno para limpar. Não acha o proprietário. Não consigo entregar a carta. Ele não está no endereço. Não saber quem é o proprietário é meio difícil, mas não achar, eu tenho que dar ciência para ele. A lei exige isso de mim. Eu não consigo entregar, eu publico no jornal. Publico no jornal, dou o prazo, como se ele tivesse ficado sabendo daquilo. Entendeu? Aí eu multo ele. Entendeu? Dou o prazo de novo. Então, quando eu não consigo achar o proprietário, isso demora um pouco. Mas o problema é que ele recebe a multa, mas o terreno continua sujo. Depois disso que eu tenho que mandar a prefeitura limpar. Entendeu? Então eu tenho que encerrar o trâmite normal interno meu. E quando eu não consigo notificar, isso eu não consigo fazer por causa de questão legal antes de 60 até 90 dias. Mas a gente pode falar pro ouvinte, olha, não deixa o Fábio esquecer, não. Não, liga pra mim. Vai, liga. Eu vou fazer uma brincadeira. Enche o meu saco. Isso. Torrem a minha paciência, cobrem, porque o nosso trabalho é atender vocês. Ô, Fábio, tem algumas perguntas ainda, mas o nosso tempo está indo para o final, então Sim. Eu vou pedir mais um ping-pong, digamos assim. Beleza. Um outro ouvinte anônimo, o pessoal não está querendo se identificar muito hoje, não. É medo do fiscal. Mas não tem problema, Não tem problema. Pode se identificar. Fiscal é bonzinho. Não vai ter retaliação, não. Perguntou se é permitido as oficinas de carro trabalharem com os carros nas calçadas. Essa pergunta é interessante, hein? Não. E na rua, impedindo a passagem das pessoas. Não é permitido. Nós estamos fazendo um trabalho nessa parte também de tirar o carro quebrado da rua. Já mandamos uma grande gama de notificações. Vocês podem observar ali na Vila Martinelli, também na Vila Antônio Gonçalves, você não vê mais carro parado, quebrado na rua. E em outros bairros também a gente fez esse movimento para tirar. Não pode pintar, não pode reformar. E carro que não anda, você dá na chave e não pega na partida, ele não está estacionado. Ele está abandonado. Então nós vamos multar e depois, se não tirar nada, vamos providenciar a remoção. É uma situação difícil. Essa é uma situação... Liga na prefeitura, denuncia para nós onde está. Se a gente não viu, a gente vai atrás. É uma situação mais complicada. Não porque envolve o bem-estar do cidadão, do munícipe que caminha pela calçada. Empachamento de via pública é a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. É o mesmo problema da calçada não pavimentada. Como é que você vai passar numa calçada e tem um carro em cima? É obrigado a ir para a rua. Isso. É onde surge o problema.
E lá no Portal do Sol, ouvinte diz que tem espinhos numa calçada há 30 anos e machuca as pessoas. Uma árvore de espinho? Ele está dizendo É um que tem espinhos arbusto? numa calçada há 30 anos, ou seja, é uma árvore antiga, pelo que eu estou percebendo. Sim. E se não for árvore, é uma vegetação que tem ali. 30 anos, ele pede providências e diz que é propriedade particular. Sim, ali. assim, ó, eu não posso pedir para cortar uma árvore. É engraçado eu dizer isso, mas cortar uma árvore, assim, sem uma licença, é uma coisa perigosa hoje em dia. Será que não está um tipo de uma casa geminada e quem passa na calçada acaba esbarrando? Eu até Tem pedi espinhos numa calçada, é assim que eu eu ouvi preciso disso. pedir para essa pessoa, depois se puder entrar em contato com a prefeitura ou dar mais detalhes do endereço para mim na rádio, que eu vou ver essa situação, inclusive com o pessoal do meio ambiente, para ver se a gente pode tirar essa árvore de lá, Se for árvore, né? se for árvore. Eu acredito que nesse caso aí deve ser aquela coroa de Cristo que eles falam, né? Aqueles canteiros que são feitos próximo ao muro ali. Sim. Eu acredito que seja isso. Se for isso, é o raciocínio mesmo. Ele não pode impedir, eu não posso pedir para tirar isso, porque o ajardinamento, a arborização é permitida. O que não pode é isso invadir a calçada e dificultar a passagem. Ter o espinho lá, o espinho pode ficar. Entendeu? O que não pode é ele tomar espaço da calçada inteira. Bom, Pode ser isso mesmo, boa observação. Tem ainda outras perguntas chegando aqui, ô Fábio, mas a gente vai deixar para uma próxima, tudo bem? O pessoal pode te procurar lá na Sim, prefeitura, fica à vontade. no Paço Municipal, Praça 22 de Fevereiro. Acho que o melhor é ir pessoalmente. Sim. Pode telefonar, mas vai pessoalmente. Estamos lá à disposição. Eu acho que é muito mais fácil É, e melhor, isso. mais efetivo, não é? Então, nós conversamos com o gerente da Divisão de Tributação e Fiscalização, Fábio Saceron. Ele esteve ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade falando sobre acessibilidade urbana, um tema de grande importância para que os munícipes tenham boa qualidade de vida. Fábio, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo aos cidadãos andradenses, aos munícipes por ter abraçado a nossa causa e peço aí àqueles que receberam a notificação, que não deram muita importância, colocar a mão na consciência, né? Vamos ajudar, né? Da nossa parte, da parte dos proprietários de terreno, vamos melhorar a nossa cidade, né? Melhorar, garantir segurança para as pessoas, né? O livre trânsito de pedestres e veículos, né? Melhorar a nossa cidade.